A Guerra do Vietnã. Antes de tudo isso, vamos ter que voltar para o ano de 1880, quando a França dominou uma parte daquele território, e em 1893 foram conquistados Vietnã, Laos e Camboja, que logo depois iria ser chamado de Indochina Francesa. Ficou assim até a Alemanha dominar a França, e logo depois apareceu um grupo que buscava a independência do Vietnã. Eles se chamavam Viet Minhs, e logo depois de um tempo da derrota francesa, o Japão invade e conquista os territórios. Mas isso não durou muito tempo, pois em 1945 o Japão é derrotado por conta dos Estados Unidos, que lançou uma bomba em Nagasaki, fazendo o Japão se render. Com isso, o líder do Viet Minh declara a independência da parte norte do Vietnã, e logo depois os franceses queriam esse território de volta, mas isso não foi sucedido. Em 1954, Laos e Camboja conseguiram a independência junto com o Vietnã, porém o Vietnã foi dividido em dois. Como vocês sabem, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, sendo o Vietnã do Norte socialista e comunista e o Vietnã do Sul anticomunista. Haveram várias tentativas de unificar esses países que não foram bem sucedidas. O Vietnã do Sul recebeu o apoio dos Estados Unidos para não se tornar um país comunista como os outros. O Vietnã do Norte também recebia apoio da União Soviética, que era uma socialista comunista. O Vietnã do Sul matava qualquer pessoa que tinha logística comunista, perdendo assim seu apoio moral. Enquanto o Vietnã do Norte não gostava disso, decidiu mandar Vietcongs escondidos para o Vietnã do Sul, iniciando assim a Guerra do Vietnã. Em 1963 ocorre um golpe de estado matando o presidente do Vietnã, pois os Estados Unidos não gostavam nem um pouco dele por alguns motivos. Tanto o país americano continuou apoiando o novo governo, e em 1964 um navio americano é atacado nos mares perto do Vietnã do Norte, fazendo os americanos mobilizarem suas tropas, entrando assim na guerra, fazendo ataques aéreos mostrando sua força. Porém, isso não durou por bastante tempo, já que o Vietnã do Norte resistiu aos ataques. Além disso, os americanos decidiram pôr jovens com a idade média de 19 anos para destruir os Vietcongs. Porém, a área local era muito quente, chovia muito, e eles não conheciam muito o local, deixando os americanos com muita dificuldade. Sendo assim, eles decidiram jogar gases tóxicos. Após isso, os Vietcongs começaram a se esconder em locais subterrâneos. Isso, os Vietcongs conheciam muito bem o território, fazendo armadilhas e emboscadas para pegar os americanos. Depois de um tempo, não só os Estados Unidos como outros países resolveram ajudar na guerra. Após não surgir efeito, os Estados Unidos teve sua imagem de superpotência manchada, e a população passou a não apoiar a guerra. Vendo isso, os Estados Unidos pensam em atacar o norte, mas isso poderia causar uma guerra ainda maior, envolvendo a União Soviética, entre outros países. Sendo assim, os Estados Unidos começam a treinar o Vietnã do Sul, para eles conseguirem manter na guerra, pois os americanos estariam se retirando da guerra e apenas daria apoio para o Vietnã do Sul. 2 anos depois, ele para de ajudar de vez o Vietnã, fazendo o Vietnã do Sul, em 1975, ser dominado pelo norte, se tornando um país socialista e comunista. Essa guerra causou cerca de 4 milhões de mortes, sendo metade dessas mortes civis. Nesse conflito, podemos afirmar que os Estados Unidos tentou evitar que o comunismo se espalhasse pelo mundo, assim como ele fez na Coreia. Futuramente farei um vídeo sobre. Para isso, muitos vão falar que os Estados Unidos perderam a guerra por causa das condições climáticas e a geografia local, o que é verdade. Foi por causa também que a população passou a não apoiar a guerra, já que muitos familiares dos americanos estavam sendo mortos por causa da guerra. Além disso, essa guerra surgiu como propaganda mostrando o lado do capitalismo para países como China e União Soviética. Essa guerra também serviu como base do acontecimento da Guerra Fria, causando uma rivalidade maior entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa guerra também provou que não há como vencer uma batalha sem o devido apoio, como foi o caso dos Estados Unidos. Na tela você vê o total de mortes para cada lado. Você pode ver que mesmo com o apoio de outros países como Coreia do Sul, Austrália, Tailândia e Nova Zelândia, não foram capazes de vencer essa guerra, além de estar em maior número e com apoio de mais de 5 países. Em minha opinião, se a população americana apoiasse os Estados Unidos, talvez o cenário seria outro. Essa guerra é bem parecida com a Guerra da Coreia, com 2 países divididos, um lado comunista e o outro anticomunista. Além dessa guerra está acontecendo até os dias atuais. Presta atenção, eu fui no México esses dias, 100% das mulheres são mulheres. As pessoas que são analfabetas
não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Sabe a cara de sem graça, filha que eu fiquei, com a risada